Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer a biografia de um dos cientistas mais inteligentes de todos os tempos. Vamos falar sobre Nikola Tesla. Para quem não sabe, esse é um dos homens mais inteligentes que já surgiram no planeta. Muitos dos seus inventos interferem até hoje nos dias de hoje. Pois para quem não sabe, ele foi uma pessoa muito importante, um cientista sérvio-croata que realizou descobertas muito importantes na área da eletricidade. Seu trabalho foi fundamental para melhorar a transmissão da energia elétrica, por exemplo, disputou a famosa Guerra dos Correntes com Thomas Edison e a venceu, porém, infelizmente ele acabou morrendo empobrecido após seus investimentos fracassarem. Bom, Nikola Tesla ele foi um dos maiores cientistas até hoje e realizou muitas descobertas no campo da eletricidade. Interessou-se por ela ainda na adolescência, por influência de um professor que conduzia experimentos com eletricidades em sala de aula. Começou a trabalhar em uma empresa de Thomas Edison em Paris na década de 1880. Disputou com o Sr. Thomas Edison para ver quem tinha o melhor tipo de corrente que seria adotada pelas companhias elétricas norte-americanas, o que ficou conhecido como a Guerra das Correntes. Ele também ficou bastante conhecido por uma de suas invenções, como o motor de indução eletromagnética. Tesla foi inegavelmente um dos maiores cientistas de todos os tempos, mas o seu reconhecimento infelizmente foi tardio. Atualmente, ele é conhecido por suas invenções e descobertas que utilizamos nos dias de hoje, principalmente referente à evolução das telecomunicações, onde a transmissão da energia elétrica também é um dos seus incríveis fatores. No entanto, na sua época foi tido como um gênio excêntrico, que tinha alguns problemas de saúde, como desmaios constantes e até mesmo alguns prováveis problemas psicológicos. Bom, para quem não sabe, o Nikola Tesla nasceu no dia 10 de julho de 1856, na cidade de Smiljan, localizada no Império Austríaco, que atualmente fica a Croácia, que surgiu no ano de 1991 com o desmembramento da Iugoslávia. Apesar de ter nascido em um território croata, o Tesla pertencia a uma família de sérvios. Seu pai, chamado Milutin Tesla, era um padre ortodoxo, que é uma religião muito comum entre os sérvios. Bom, a sua mãe se chamava Duka Mandic, também era filha de um padre ortodoxo. O Tesla afirmava que sua mãe ele tinha havido herdado uma de suas principais habilidades, a memória fotográfica. Ele também teve 4 irmãos, 3 irmãs, chamadas Angelina, Milka e Marika, e um irmão chamado Dane. Os anos iniciais da sua educação ocorreram nas escolas de Miljan e Gospic, que seria uma espécie de ensino secundário correspondente ao ensino médio. Os estudos se iniciaram em 1870 e estenderam a longos anos durante o Império Austríaco. Foi durante os estudos que Tesla se interessou pela eletricidade, quando um dos seus professores conduziu pequenos experimentos depois de concluir seu ensino secundário. Ele decidiu então cursar engenharia. Seu pai queria que ele seguisse o sacerdócio, mas permitiu que ele fizesse engenharia depois do filho ter ficado à beira da morte após contrair cólera. Tesla estudou engenharia no Instituto Politécnico Austríaco, em Graz, começando em 1875. Após estudar 3 anos no curso de engenharia, Tesla decidiu abandoná-lo e não obteve a sua graduação. Isso acabou abalando profundamente em relação à sua família. Em 1881, ele começou a trabalhar em uma empresa de telefonia em Budapeste, na Hungria, chegando a ser promovido a eletricista-chefe. No ano seguinte, mudou-se para Paris, na França, onde começou a trabalhar na Continental Edison Company, a empresa de Thomas Edison, e foi contratado como engenheiro, e logo sua habilidade chamou a atenção. 2 anos depois, Tesla foi transferido para os Estados Unidos por indicação de um antigo chefe seu em Paris. Ele chegou aos Estados Unidos em junho de 1884, indo trabalhar na Edison Machine Works, em Nova York.
recebeu a missão de aperfeiçoar 24 máquinas da empresa, sendo-lhe prometido um bônus de $50.000 caso ele conseguisse. Então o Sr. Tesla trabalhou por cerca de 6 meses na Edison Machine Works e depois que descobriu que a empresa não tinha intenção de lhe pagar o bônus prometido, ele simplesmente se demitiu. Durante este período, ele chegou a trabalhar 18 horas por dia, compulsivamente, e foi uma prática dele por toda a vida. Depois de pedir permissão da empresa de Thomas Edison, ele abriu a sua própria empresa com a ajuda de 2 investidores, chamados Robert Lane e Benjamin Weil. A sua empresa se chamava Tesla Electric Light Manufacturing, mas ele teve muitos prejuízos durante esse período, pois ela foi fundada em 1885 e ela simplesmente perdeu seus investidores e foi à falência. Em 1887, Nikola Tesla inventou um motor elétrico que funcionava por indução eletromagnética. Esse motor funcionava por correntes alternadas e provou-se simples, prático e de fácil manutenção. No ano seguinte, ele vendeu a patente da sua invenção para George Westinghouse, dono da Westinghouse Electric. E a construção do motor de indução e o uso da corrente elétrica alternada eram projetos que Tesla tinha em mente desde quando começou a trabalhar na Europa, na empresa do Sr. Edison. Ele não conseguiu apoio e foi para George Westinghouse que ele conseguiu colocar seu projeto em frente. Bom, esta empresa passou a fazer o uso da corrente alternada, enquanto a empresa de Thomas Edison fazia o uso da corrente contínua. Este cenário inaugurou simplesmente a Guerra das Correntes, uma disputa de mercado travada pelas 2 empresas para que o tipo de corrente elétrica usado para cada uma delas fosse adotado nos Estados Unidos. A corrente alternada, usada e defendida por Tesla, ampliou a potência da transmissão elétrica, e o sistema desenvolvido por ele permitia que a energia elétrica produzida pudesse viajar por longas distâncias. O sistema de energia alternada, usada por ele, em 1893, acabou angariando um contrato para a construção de uma usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara. Esta usina estava sendo construída para fornecer energia elétrica para Buffalo, mas ela distribuiu energia elétrica para outros locais, como Boston e Toronto, no Canadá. A inauguração e o sucesso da usina das cataratas fizeram com que o sistema de energia alternada se consolidasse nos Estados Unidos, como uma espécie de padrão. Isso simplesmente acabou encerrando a Guerra das Correntes. Thomas Edison foi derrotado nesta disputa com Nikola Tesla, mas durante as décadas de 1880 e 1890, promoveu uma campanha extensa para simplesmente estigmatizar a corrente elétrica alternada. Procurou promover a ideia de que a corrente alternada era mais perigosa para o ser humano e um risco para os lares. Ele até mesmo realizou demonstrações públicas de eletroculção de animais por meio da energia alternada, como uma forma de mostrar os perigos desta corrente. Para vocês terem uma ideia, cachorros, gatos e até mesmo um elefante foram mortos nessas demonstrações. Thomas Edison também fez com que a corrente alternada fosse utilizada nas execuções de seres humanos na cadeira elétrica. Tudo isso para prejudicar a imagem desse tipo de corrente no mercado, mas como vimos, ela acabou fracassando neste período. Depois do sucesso com o motor elétrico de corrente alternada, o Sr. Tesla seguiu em frente com outros projetos. Em 1901, ele iniciou um projeto para fazer a transmissão de energia elétrica sem precisar de fios. Para isso, contraiu um empréstimo de $150.000 e deu início aos seus estudos em um laboratório em Nova York. Seu, infelizmente, invento acabou fracassando uma vez que ele não conseguiu realizar a transmissão de energia elétrica sem fios. No entanto, alguns cientistas falaram que esse projeto permitiu a criação de objetos como o controle remoto e tecnologias que temos hoje, como o Wi-Fi, wireless, que são propagados pelo ar. O fracasso levou o Sr. Tesla a falir, e ele teve de abandonar o Hotel Waldorf Astoria, onde morou por 22 anos, e viveu em hotéis em Nova York. Em todos eles deixou contas a pagar. Em 1934, ele passou a receber uma pensão da sua ex-empresa, a Westinghouse Electric. O Sr. Tesla morreu no dia 7 de janeiro de 1943, e ele estava no seu quarto no Hotel New Yorker.
e acredita-se que a causa de sua morte teria sido problemas cardíacos. Ele nunca se casou e nunca teve filhos. Sobre as suas invenções. Ao longo da sua carreira, Tesla desenvolveu diversos inventos importantes, em sua grande maioria relacionados aos motores elétricos de corrente alternada, hoje presentes em um grande número de tecnologias. O motor AC. Em 1887, o Sr. Tesla desenvolveu um motor elétrico que funcionava por corrente alternada, baseando-se no já então conhecido fenômeno da indução eletromagnética. O motor desenvolvido por Tesla funcionava por correntes polifásicas, ou seja, correntes elétricas alternadas defasadas de um pequeno intervalo de tempo entre picos de intensidade. Para a época, este motor representava uma grande evolução se comparando aos motores elétricos vigentes. Bom, até mesmo a bobina de Tesla, que foi inventada por ele, foi um dos experimentos mais famosos. Em 1889, o Sr. Tesla conheceu o experimento de Andrew Hertz, que provaram a existência de ondas eletromagnéticas. Ele decidiu testar as descobertas de Hertz utilizando bobinas conectadas a geradores de corrente alternadas de alta frequência. Muitos dos seus inventos fizeram realmente incríveis revoluções e são utilizadas até os dias de hoje. Para vocês terem ideia, as bobinas criadas por Tesla foram usadas em um grande número de experimentos e deram origem a um grande número de aplicações tecnológicas que envolvem iluminação elétrica, produção de raio-x, transmissores de rádio e telegrama, e até mesmo equipamentos médicos voltados para eletroterapias ou para a produção de radiação ultravioleta. Então ele foi um dos cientistas que mais conseguiram ajudar, no desenvolvimento da humanidade. E infelizmente, ele acabou sendo esquecido. O seu reconhecimento só foi feito anos depois que ele já havia morrido. Mas eu deixo aqui a sua história para que vocês possam conhecer, beleza? Bom, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!